Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bispo Florim e nós estamos fazendo a nossa live hoje, quinta-feira, com o pastor Johnny Vieira. Prazer. Um amigo, teólogo, nosso pastor aqui da igreja. E nós prometemos para vocês que hoje nós iríamos tratar sobre Apocalipse, não é? Você está me vendo eu com meu celular aqui na mão, porque eu estou te acompanhando aqui ao vivo para você poder fazer sua pergunta e eu poder te responder também, repassar a pergunta para o pastor Johnny, que é o especialista no assunto, né? O meu caso de Apocalipse é só ler, tá? E, muito bem, eu gostaria também que você compartilhasse, porque falar sobre a volta de Jesus traz esperança, né? Amém. Jesus falou quando nós víssemos todos os sinais acontecendo, era para nós levantarmos os nossos olhos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Então nós não vamos falar de Apocalipse aqui te botando medo, mas sim te sintonizando no tempo e no espaço, tá certo? Para que você possa ter um entendimento real, genuíno, verdadeiro do tempo em que nós estamos vivendo, não é? E todos esses prenúncios que estão acontecendo é uma maneira de você poder ser abençoado e estar sendo mais despertado pelo Senhor, nosso Deus, né? E vocês sabem que o governador do nosso estado, ele suspendeu os cultos por 30 dias em todas as igrejas. Nesse período nós estamos tendo que nos reinventar, diríamos assim, né? E estamos precisando, cada um, da contribuição da igreja, de que você faça parte do time nesse momento, para que a gente possa estar crescendo, tá certo? Tá baixo, Fernando? O pessoal está reclamando aqui que tá baixo o som, tá? Ó, por isso que é bom a gente estar aqui com você aqui, ó. Né? Quem tiver alguma coisa vai colocando aqui, que eu já vou estar passando aqui agora, para que quando a gente chegar nas horas da pergunta, você possa ser abençoado. Áudio muito baixo, ó, o pessoal que está reclamando, né? Então vamos procurar melhorar o áudio aqui primeiro, né? Mas para dizer para vocês uma coisa, nossa esperança, a nossa fé está em Jesus. Nós não cremos na determinação do homem, nós cremos na determinação divina, né? Se melhorou o som, por gentileza, coloque aqui para mim, ficar bem informado, né? Porque aí eu ficarei mais tranquilo, né? Tudo que tá certo? O áudio ainda está baixo, Daniel? Alguém aí está ouvindo bem agora, Edson? O som está baixo, Renato. Rose melhorou. Então vamos melhorando. E acho que é bom já aproximar bastante do pastor Johnny, porque também precisa, né? Enquanto isso, vai compartilhando para que mais pessoas sejam abençoadas e venham viver aquelas bênçãos de Deus, né? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, né? Eu gosto muito desse texto, né? Eu vou ler ele a partir do verso 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente nesse dia. Aleluia. Agora estamos começando já com o pé quente, né? Então, Johnny, como é que estamos aqui com todos esses prognósticos que nós vivemos de 2009 para cá? O vírus Ebola, né, que pegou a África, né, H1N1, a influenza, né, e tantas pestes que vieram
na sociedade nos últimos tempos. Na verdade, na década de 80 começou isso com vírus HIV, né? Que até hoje os cientistas não ainda estão lutando por uma cura definitiva. Por uma cura definitiva, né? Então, qual é o teu posicionamento hoje a respeito de todas essas coisas que nós estamos vivendo? Em Mateus 24, Jesus deixa bem claro uma série de sinais, né? Que ele diz que são sinais da sua volta, terremotos, você vai ver inclusive a questão de pestes, guerras, rumores de guerras. Então você vê uma série de sinais que ele vai comentando ali, e vai descrevendo. E é importante que ele diz no versículo 6 que esses sinais, para nós não ficarmos assustados, porque é necessário que essas coisas aconteçam, porém ainda não é o fim. Mais à frente nos textos ele vai dizer que isso é o princípio das dores. Então, o que a gente tem visto, né? Que vai aumentando essa questão dos sinais ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho alguns gráficos sobre vulcões e atividade sísmica, né? Terremotos e afins. Quando você olha esses eventos na história, claro que nós temos melhores dados a partir do século passado, mas você vai analisando os grandes eventos e os grandes terremotos que tem registro ao longo dos séculos, você vê que a curva vai aumentando gradativamente, e nós temos atingido nesse século passado e ainda nesse século ainda não tão forte, mas muitos picos de grandes terremotos, atividade vulcânica muito forte. E não precisa nem dizer, né? Nós estamos vivendo um sinal hoje, que é o sinal do coronavírus, né? Um sinal claro sobre isso, mas ainda não é o fim. Eu vejo muita gente assustada, e é engraçado, né? Eu publiquei no início da semana um textozinho no Face, que existem dois medos que vão tentar paralisar você. Um é o medo do coronavírus, né? Da doença, e o outro é o medo da economia. E aí eu comento, olha, não alimente nenhum dos dois. Se alimente da palavra, alimente a sua fé pela palavra, né? E eu vi muitas charges recentes em que tem um casal correndo de um lado de um monstrinho, que é o coronavírus, e do outro lado tem um monstro maior ainda, que é o da economia. Isso mostra, a gente também mostra um pouco da divisão que as pessoas têm, porque tem um grupo que quer ficar em casa, o grupo que quer sair, né? O grupo que quer um isolamento vertical. É interessante e há uma divisão muito clara sobre isso, inclusive no próprio governo a gente vê isso. Exato. E eu lembro sempre nessas horas em Mateus 12, quando Jesus fala assim, olha, um reino dividido está fadado à ruína, né? Assim como uma casa dividida não se sustém. E eu vejo que as pessoas, e isso tudo tem mostrado que a igreja ainda não está preparada e não entendeu ainda o seu papel. Porque nós olhamos horizontalmente, não estamos olhando verticalmente. Por exemplo, essa charge do monstrinho e do monstrão deveria ter uma sequência em que vem dois pés, porque aquele que pisa, que a terra, a estrada dos seus pés, ele pode pisar os dois monstrinhos. Nós esquecemos que há uma solução alternativa que vem do alto, que nós devíamos rogar. Eu vejo as pessoas no Face discutindo a sua posição em relação ao isolamento, outro discutindo em relação ao isolamento vertical. Gente, eu, por exemplo, não discuto, porque a minha posição não vai mudar o presidente Bolsonaro, não vai mudar o governador e nem o prefeito. Mas a minha oração pode mudar a posição de Deus em relação a tudo isso, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Você já pensou que se o tempo que você gastou tentando explicar a sua posição nas várias instâncias do Face, você tivesse orado ao Senhor e buscado dele a solução, será que não teria feito a diferença já? Porque a gente tem que orar para que essa casa dividida não fique mais dividida, porque isso é ruína. Então a gente tem que orar para que os governantes, porque é dever nosso orar pelos governantes, para que eles se unam e que eles sejam agraciados com a sabedoria do alto para resolver a solução. Essa devia ser a nossa oração. É que na verdade, né, pastor Johnny, é que o brasileiro tem problema sério de amnésia, né? O problema do Brasil não começou agora. Sim. O problema do Brasil começou em 1990, na verdade. Vamos ser justos com a história, não é? Quando se estabeleceu, se estagnou o crescimento do funcionalismo público, de uma série de coisas, todo um processo que a gente passou de lá para cá. E nos últimos 13 anos, isso se agravou sintomaticamente com a corrupção. Quem quer negar a corrupção vai negar todas as instâncias do judiciário brasileiro.
que foram presos as maiores personalidades desse país, né? Políticas, por corrupção, e não é corrupção de milhãozinho, é bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Ou seja, o Trump hoje, o Congresso lá liberou 2 trilhões para ajudar a população. Aqui nós estamos lidando com, nos bilhões, porque só 100 bilhões foi detonado na Lava Jato, isso que se sabe, fora o que se não sabe, né? Então as pessoas têm problemas de memória e de memória fraca, né? E aí a identidade dela, ela acaba se tornando nesse momento insensato, né? Então eu estou fazendo essa colocação porque eu acho que é muito importante. Se nós não tivéssemos havido corrupção histórica no Brasil desde o governo Sarney, eu poderia me recordar muito bem daqui, nós estaríamos com um país próspero, um país bom, um país hoje capaz de enfrentar o coronavírus, como está o Japão, como está a Coreia do Sul enfrentando, né? E como está os Estados Unidos enfrentando com muita condição. Mas o nosso assunto não é política, mas eu tenho o meu espetáculo político desse negócio mesmo. Eu sou um pouquinho bem informado. Bom, pergunta para você aqui, do Diego Cunha. Gostaria de saber sobre as revelações das taças derramadas. Vimos isso nos dias de hoje. Ponto de interrogação, está perguntando. Seria esse algum sinal da vinda de Jesus diretamente ligado ao derramamento das taças? Seria um sinal do vindouro? Eu já meio que respondi isso da última vez, que é a mesma questão dos selos, das trombetas e tudo mais. Eu acredito que nós ainda não chegamos nesse ponto. Tudo que a gente tem visto ao longo desses anos, que vem esses sinais todos, inclusive este agora, são sombras ainda do que virá. Por isso que eu digo que isso mostra o quanto, como igreja, estamos meio despreparados para isso. Isso falo como geral, porque a gente ainda não entendeu a nossa posição. Se fosse a grande tribulação, eu acredito que muitos de nós já teríamos sido reprovados, pelo menos por muita atitude nossa, até por falta de fé, em vários aspectos. Então, mas serve como o quê? Como um sinal, serve para a gente acordar, ser vigilante, se preparar, porque acho que o que vem realmente nos textos ainda é muito maior do que tem acontecido nos últimos dias. Exatamente. E uma das coisas que eu quero pedir aí para você compartilhe para que você possa verdadeiramente abençoar outras pessoas sentirem a presença de Deus e serem abençoadas aí. E eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Eu creio que quando nós entendermos o poder da oração, ontem a minha esposa, ela teve uma visão em casa em oração, Deus acorda ela todo dia de madrugada para orar, e ela orou e Deus mostrou para ele sobre a luta espiritual, para ela, essa guerra espiritual que a gente está vivendo hoje, quer queira, quer não, gente, de uma certa forma a igreja evangélica, ela está sendo cerceada do culto. O culto é o maior veículo de evangelismo que tem. Nunca a igreja evangélica passou pelo momento que ela está passando hoje, né? Então tudo isso é motivo de muita oração, porque aos desengrejados, as pessoas que estão em casa, que nunca tiveram um comprometimento em congregar, porque Hebreus 10:25 disse: não deixando-vos de congregar, como é o costume de alguns, né? As pessoas estão ignorando isso, estão perdendo, né? E isso as pessoas não estão entendendo esse momento, né? É um momento da gente realmente orar, porque tu imagina, o governador hoje liberou uma série de atividades aonde aglomeram pessoas, tá? Ele não liberou igreja está cerceada desse mesmo direito, que vai ter o shopping, que vai ter várias outras entidades. Nós continuamos lá na lista de ser fechado por 30 dias, de estarmos fechados por 30 dias, né? Então eu acho que poucas igrejas sobreviverão, e isso eu vou dizer para vocês: quem depende de aluguel, quem paga aluguel, vai ter uma dificuldade enorme para pagar o aluguel. Nós cremos Deus, a gente acredita, nós estamos, graças a Deus, contornando todas essas situações, mas tem pessoas que realmente
tem uma maneira de dar uma olhada, né? Aqui tem gente reclamando do som novamente, tá? Então, seria importante você compartilhar, né? Então, o que a gente está vivendo é exatamente isso. Esse vírus, Johnny, seria um hipervírus? É aquela história, a gente não sabe se ele foi fabricado ou não. Eu acredito que isso pode realmente ser uma mutação. Existe essa possibilidade. A Bíblia, inclusive, descreve doenças no período da tribulação muito piores do que estas, né? Então, o que a gente está vendo ainda é uma sombra, por isso que eu falo que sempre é uma sombra do que virá. E tanto que o pessoal que vai receitar a marca, por exemplo, da besta, o texto fala sobre doenças específicas que virão sobre elas. E quando você lê o texto de Apocalipse, eles são muito fortes. Por exemplo, o pessoal muito pergunta sobre a questão da volta de Cristo. Isso. Quando ele vem, né? Essa questão toda do arrebatamento. Existem movimentos na igreja, pequenos, que acreditam que nem o arrebatamento existe. Tem gente que já publicou, o pessoal de teísmo aberto, por exemplo, que o arrebatamento é uma utopia, que a volta de Cristo é uma utopia. Você vê o nível que nós chegamos hoje em dia. Mas o fato é que ele é bíblico, não tem como você discutir isso. 1 Tessalonicenses 4 deixa isso bem claro. Poderia explicar para o nosso pessoal aqui, que às vezes não entende muito, o que é o teísmo aberto? O teísmo aberto é como se Deus, por exemplo, algumas correntes colocam da seguinte forma: Deus, que era um ser onisciente, onipotente, onipresente, por causa da humanidade ele se adentrou ao tempo e com isso ele acabou perdendo algumas das suas características. Por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença, ou seja, para o teísmo aberto, Deus é pego de surpresa quando acontece um terremoto. Por exemplo, quando aconteceu o coronavírus, ele foi pego de surpresa. Então é um Deus minúsculo com D mesmo, aquele D minúsculo, não é o Deus da Bíblia, sem dúvida. Por isso que eles colocam no teísmo aberto essa questão, às vezes até de utópica, isso. Para eles, volta de Cristo é uma utopia. É como um horizonte que nunca é alcançado. Mas isso nada é bíblico, tá, gente? Porque o texto da Bíblia diz claramente que Deus predeterminou os tempos e definiu já o dia em que ele faria o julgamento das coisas. Então, não é esse o Deus da Bíblia. E aqui o Diego continua perguntando: em que tempo de Apocalipse você acha que nós estamos vivendo? Olha, nós ainda estamos no sentido de... Entre as cartas, por exemplo, as igrejas, que nós representamos de alguma forma as igrejas, né? Ao longo dos séculos, eu acredito que existem semelhanças. Eu não sou 100% dispensacionalista nesse sentido, mas acredito que sim, ela tem muito a ver com um pouco com a história da igreja, quando você analisa a questão das cartas. Mas nós não chegamos ainda em Apocalipse 6, que é a abertura dos selos. Não chegamos nessa parte, o cavalo branco ainda não foi liberado, né? Apesar de uma série de coincidências, mas a Bíblia tem esse aspecto, né? Certas profecias, elas acabam tendo cumprimentos parciais anteriores. Por exemplo, o próprio anticristo. Você vê uma figura claríssima do anticristo em Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, se você lê o texto de Daniel falando, né, do anticristo, quando você lê os textos relacionados e você contrasta com Antíoco Epifânio, ele cumpre, arrisca quase todos os quesitos. Tanto que o pessoal dos Macabeus, na época dos Macabeus, achavam que Antíoco realmente era a pessoa a quem Daniel descrevia. Só que tem um problema: Antíoco não morre conforme a profecia de Daniel diz, que ele teria que morrer na terra de Israel, né? Nessa situação de guerra, de levante contra Israel, porque Antíoco na verdade acaba morrendo de doença futuramente fora dali, longe dali. Quer dizer, ele é uma figura, é uma sombra do anticristo. Tanto é que o próprio Jesus fala, né, em Mateus 24, quando vocês virem a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, ou seja, Jesus está dizendo: olha, Antíoco, apesar de ele ter entrado no templo, colocado uma estátua de Zeus, sacrificado um porco, né, no templo e tudo mais, ele não é o cumprimento da profecia de Daniel. Ou seja, ele é uma figura, é uma sombra do que virá. Ou seja, isso ainda vai acontecer. Esse evento ainda está lá na frente. É isso que e aí é a mesma coisa em relação a esses outros eventos aí. Eu acho que o ponto de partida aqui é o quanto nós estamos hoje tendo oportunidade de evangelizar, né? Exato. Esse texto aqui, ó,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Veja como é importante a pessoa entender hoje o sacerdócio de todo cristão. Queria que tu falasse um pouco sobre esse sacerdócio, porque esse sacerdócio agora, para esses dias, para esse momento, ele é fundamental. Primeiro é importante entender quem Jesus é na questão do nosso sacerdócio Melquisedeque. Quando você lê Hebreus 2:8, o texto fala uma coisa, eu vou até ler, eu ia transliterar, mas deixa eu pegar o texto na sua completude, porque ele fala justamente disso que nós vivemos hoje, porque às vezes parece que você olha e parece que Deus não está no controle, parece que Jesus não está reinando, mas olha o que o texto de Hebreus diz bem claro, né? Falando, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada, entenda, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, o autor de Deus deixa bem claro, ele já tem o domínio, ele já reina. Só que, para nós, nessa dispensação que estamos, nesse período que estamos, até a sua volta, parece que não. Por isso que ele diz, porém, né, não vemos todavia, parece que ele ainda não está com todas as coisas sujeitas, mas isso é uma impressão sua, porque ele está, ele domina sobre todas as coisas. Consequentemente, nós é que somos hoje o reflexo do seu domínio na terra. Nós deveríamos ser esses sacerdotes, exercendo o nosso sacerdócio na terra, mostrando, né, quem Deus é, trazendo o reino. Lembra que o reino venha, nós somos embaixadores desse reino. Por isso que eu digo, a posição da igreja, numa situação de crise como nós vivemos, em vez de nós perdermos o tempo, às vezes, discutindo com A ou B, ou entre A e B por questões políticas, a não ser que você tenha influência para isso, né? Nós devemos estar com o Senhor perguntando, qual é a minha posição como sacerdócio? O que eu preciso mostrar aqui? Você precisa mostrar e apresentar Cristo para as pessoas. Por isso que o texto diz, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa função. Aqui uma pergunta sobre a estátua de Nabucodonosor, em que época nós estamos? Nós já passamos os 4 reinos ali, já. Que o último foi o reino de Roma, né? Nós estamos na construção, só para lembrar a estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel, depois você lê o texto de Daniel. Ele começa com a cabeça de ouro, né, que representa a Babilônia, é a cabeça de ouro. Depois você tem o peitoral de prata, né, e os braços de prata, que representa a Pérsia. Depois você tem toda a região, né, abdominal aqui, que é de bronze, que representa a Grécia. Depois você tem as 2 pernas, que representam a questão do Império Romano, e aí há algumas variações, algumas correntes que entendem como Império Islâmico, mas não vou entrar nesse mérito, vamos, né, pelo Império Romano, até porque nós vivemos hoje, ainda somos, digamos, frutos greco-romanos. A nossa, digamos, civilização é muito baseada nos fundamentos greco-romanos ainda, né, lá atrás. E aí, por último, nos pés nós temos o quê? A mistura de ferro com barro. E aí sim, vale lembrar uma coisa muito interessante. Existem algumas correntes, como a corrente, por exemplo, amilenista, pós-milenistas, que acreditavam que... Nossa, a Siri está querendo participar aqui da reunião. A tecnologia fica nos ouvindo o tempo todo. Então, há algumas visões que entendiam o seguinte, que como Cristo não voltou tão rápido e o Império Romano, de certa forma, foi abarcado junto com a igreja, eles acreditavam que o intuito da igreja era dominar o mundo todo, e aí então Jesus viria, porque a igreja dominaria tudo.
o que não é bíblico. Por que não é bíblico? Quando você lê sobre a estátua, você vai ver que esse último estágio, que é esses impérios, essa questão do império onde é barro misturado com ferro, você vê que quem vai destruir é uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra não é uma continuidade da estátua, ou seja, você vê que a história humana até aqui é uma continuidade da estátua. Inclusive o Império Romano, curiosamente, não por acaso, ele se dividiu em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, como se fossem as duas pernas. E você vê isso até hoje, esse desmembramento até hoje no Oriente e no Ocidente, né? E eu acredito, por exemplo, que a questão dos pés de ferro e de barro estão relacionados a países no Oriente e países no Ocidente. Muita gente acha que só é questão só dos europeus. Eu vejo nas duas frentes, Ocidente com Oriente se juntando depois para gerar esse império. Mas o reino vem de fora. É uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos e vem de fora e derruba, né, a partir dos pés e esmigalha a estátua. E aí essa pedra começa a crescer. Ou seja, o reino não é uma continuidade da estátua. O reino não é a igreja vai reinar, mas não é uma continuidade dos impérios que existiam. É uma implementação por Deus sobre a história humana. Depois a gente até pode entrar na questão do reino milenar, que tem a ver com isso. Exatamente. Só para deixar claro. Bom, aqui, para nós fecharmos aqui, essa pergunta aqui é interessante, que eu sabia que ia vir. Tu é a pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? E aí tem suas variantes, que nem os preteristas, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, e aí vai. Gente, isso me parece às vezes também aquela briga entre arminiano, calvinista, molinista, né, conceitos rabínicos. Como é que eu vejo isso? Só para você ter uma noção. Você já viu aquela charge de tem um elefante na sala e tem pelo menos 5, 6 pessoas vendadas tocando o elefante? Aí tem uns tocando o rabo do elefante, tem uns tocando a perna do elefante, tem uns tocando a orelha do elefante, tem uns tocando a tromba do elefante, mas todos eles estão vendados. E aí se pergunta, o que você acha que é esse animal? Né? E aí você vê as mais variadas respostas. O pessoal que está pegando a tromba acha que é uma cobra, o pessoal que está pegando, né, as pernas, por exemplo, né, acha que é algum rinoceronte, hipopótamo, né? E aí vocês vê as variações. De certa forma, as correntes teológicas e de interpretação são mais ou menos assim. Existe um evento que é o evento da volta de Cristo. O preterista está vendo uma coisa, o amilenista está vendo outra, o pós-milenista outra e o pré-milenista outra. E todos eles estão vendo a volta de Cristo por perspectivas diferentes. E o problema qual é? O problema é que cada um acha que a sua interpretação está correta, quando na verdade eles deveriam se juntar e reunir e perceber que, em certo sentido, todos estão corretos em algum aspecto, mas que é muito maior do que eles estão vendo. No pré-tribulacionismo, né, no meso e no pós-tribulacionismo, não é muito diferente nesse sentido, porque a Bíblia, nesse caso, ela não é clara. Então as pessoas me perguntam, Jonei, você é pós ou pré? Né, que são os mais comuns. Eu digo, olha, eu já estudei isso por muitos anos, eu não posso afirmar nenhum nem outro, e vou ser bem honesto com você, porque eu conheço bem todas essas correntes. Em alguns aspectos todas têm razão. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Na parte da literalidade, você tem uma só ressurreição, né? Tem um texto de Apocalipse 20, bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição, né? E aí fala da segunda ressurreição. E eles dizem, está vendo? Se só tem uma ressurreição, que é a ressurreição para a vida, porque a próxima é para o juízo, então só pode haver uma, não pode ter um arrebatamento secreto e um depois, não pode ser duas vindas. Se eu for na literalidade, então eu tenho mais um problema, porque Daniel 12 fala só de uma ressurreição. E aí qual está certa? A de Daniel, que fala que é uma ressurreição para a vida e para a morte, ou as duas ressurreições que se implementam a partir de Apocalipse 20? É um problema de literalidade, quando você leva muito a literalidade. Quer ver outro exemplo? Você vê, por exemplo, Jesus falando
Mateus falando assim, olha, naquele tempo da minha vinda, vai ser como nos dias de Noé, em que casavam-se, davam-se em casamento, mas não viram quando veio o dilúvio. Só quando veio o dilúvio é que perceberam a destruição que viria sobre eles. Só que tem um problema. Se você lê Apocalipse, você vê uma série de eventos cataclísmicos, coisas terríveis vindo sobre a Terra, muito mais terríveis do que você está vivendo hoje. Pergunto para você hoje, quantas pessoas você conhece que estão casando e dando-se em casamento? Numa situação assim de conflito, como está agora. Vários casamentos foram cancelados. As pessoas, na verdade, estão com medo em casa, esperando o que vai acontecer, para daí decidir se vai casar ou não vai casar. Não tem ninguém vivendo a vida como se a vida, nada estivesse acontecendo. Como é que eu consigo imaginar esse contexto dentro de um contexto tribulacionista, em que eu estou no meio da tribulação e que eu não vou me perceber disso? Então, assim como, por exemplo, o dia e a hora ninguém sabe, mas espera aí, quando as duas testemunhas morrem, eu tenho como contabilizar os 1260 dias depois, quer dizer, eu tenho ali dias. Se Jesus falasse a hora ninguém sabe, eu até entendo, o dia a gente já sabe, mas a hora não. Mas não, o dia e a hora ninguém sabe. Então, eu acho que isso tem que ser abordado com muita mais humildade. Se você lembrar do dilúvio, do próprio Noé, né? Noé entrou não no dia do dilúvio na arca. Noé e sua família entram 7 dias antes do dilúvio. O dilúvio só vem, na verdade, 7 dias depois. O que para muitos pré já é uma figura de linguagem do tipo. Então é muito difícil você fazer um parecer claro sobre isso. Muito difícil. Porque, eu vou dar um outro exemplo para você, de como nós temos que ter uma certa humildade na hora de interpretar certas coisas. Eu vejo as pessoas que são pré chamando os pós de heréticos. Eu vejo os pós chamando os pré de heréticos. Gente, ser pré, ser pós, ser mid, não é heresia nenhuma. Na verdade, até é uma posição. Isso não influencia na sua salvação. Tá? Eu acho que deve ter uma certa humildade aí. Na época que Cristo veio, quando Cristo veio na sua primeira vinda, os rabinos da época, antes de Jesus vir, na sua primeira vinda, eles tinham um problema. Porque Isaías 53 fala do Messias que morre, o Messias sofredor. Daniel fala do Messias vitorioso, que vem sobre as nuvens com poder e glória. E aí vem a dúvida na época dos rabinos: que Messias vem afinal? É o Messias sofredor ou o Messias vitorioso? E aí eles começaram a debater entre si: qual Messias virá? Aí o que eles criaram naquela época? Não, se Israel for obediente a Deus, virá o Messias rei, o Messias vitorioso. Se Israel desobedecer a Deus no tempo da vinda, vai vir o Messias sofredor. É assim que a maioria deles resolveu esse impasse. Só que o que aconteceu? Hoje nós sabemos, hoje nós temos revelação porque a história está aí. É passado. Nós sabemos que na verdade é um Messias em 2 vindas. Na primeira vinda ele veio como Messias sofredor. Na segunda ele virá como Messias vitorioso. Gente, será? Porque você vê essas declarações meio antagônicas na Bíblia, como eu acabei de citar algumas delas agora, sobre esse davam-se em casamento e tudo mais. Será que nós não podemos estar cometendo o mesmo erro daquele pessoal, achando que o arrebatamento não pode se dar em 2 vindas? Será que realmente não tem um arrebatamento secreto, né? O arrebatamento pré-relacionado a certas falas de Jesus e um arrebatamento posterior, onde todo olho verá? Eu não ficaria surpreso se for assim. Então eu particularmente tenho esperança que seja pré, mas me preparo em ser pós, porque se for pós, gente, não tem problema nenhum, porque o texto mesmo de Apocalipse 3, quando ele fala para a igreja da Filadélfia, se não estou enganado, ele diz: olha, eu vou te livrar da provação que vem sobre o mundo todo. E ele diz, o texto vou te livrar da provação que virá sobre o mundo, e não é na provação, o que é muito diferente. Uma coisa é você ser livre na provação que vem sobre o mundo todo, a outra é você ser livre da provação que vem sobre todo mundo, porque o termo em grego ali é ex, lembra? Exportação é quando vai para fora, importação é quando vem para dentro, é dentro. Então ex é fora, in é dentro. O termo em grego ali é ex, não é em. Ou seja, ele vai te livrar fora da provação que vem sobre o mundo todo, e não
dentro da provação que vem sobre o mundo todo. Então, muita humildade nessa hora. Eu tenho, pelo menos até hoje, nessa questão. Porque quando Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? Tem coisa assim. Mas eu, assim, ó, colocando sobre essa situação para vocês, eu acredito numa coisa, assim, para mim, fundamental nos dias de hoje, tá? Eu acredito no papel do jovem. Eu acredito que o jovem, a geração jovem de pastores hoje, a geração jovens que está sendo formada hoje, se ela não tiver um bom preparo, ela vai ter muitos problemas. O grande inimigo da igreja, podem ter certeza que eu vou dizer aqui para vocês hoje, está hoje exatamente naquilo que você aprende na faculdade, no relativismo, na forma de você ver Deus, aonde nasceu o teísmo aberto, não é? Que Deus é um horizonte distante, né? A vida de Cristo é um horizonte distante. Onde nasceu o teísmo aberto? De intelectuais, entre aspas, evangélicos. Da onde nasceu a acepção hoje e os conceitos formados a respeito do amor livre? Nasceu dentro de universidades, nasceram de ideólogos, de ideologias satânicas. Então, o jovem de hoje, se ele não tiver muito bem preparado, biblicamente, teologicamente, ele vai ser um jovem que vai secularizar a fé. E eu creio que lá em Tessalonicenses diz que o espírito da incredulidade, o espírito do erro, ele já está operando na terra. Exato. Não é? Que é o espírito do engano. O pior dos espíritos que nós enfrentamos hoje é o do engano. É aquele que vem para enganar, né? É aquele que vem realmente para desconstruir, né? a verdade. E isso como é que acontece? Acontece através de ideias de sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é quando uma pessoa, ela concorda contigo no geral, né? Mas ela discorda contigo no específico, não é? Aí ela começa a criar uma ideia sofismática, não é? Não, eu concordo contigo que tem que amar, eu concordo contigo que tem que viver assim, eu concordo, mas chega um momento em que ela, né? Eu me lembro o dia que eu estava conversando com uma professora universitária, ela estava concordando comigo que Deus existe, de Deus, de tudo que o conceito de Deus, aquilo que eu estava falando. Quando eu falei para ela que eu acreditava que Deus era pessoal e que Deus era uma pessoa, ela saltou longe, porque ela disse: não, Deus é a natureza, Deus é o sol, Deus é a energia cósmica, Deus é a energia positiva, Deus é aquilo que tu conceitua como tal. Então esse é o maior inimigo atual da igreja. E esse adversário, quem sabe aí o Johnny, não vamos enfrentar, mas a geração de jovem vai enfrentar um processo de incredulidade jamais vista sobre a face da terra. E é aonde que vai estar esse centro da guerra? É dentro da verdade. E aqui é que eu pego muitos crentes de hoje. E eu acompanho isso, né? Como as pessoas são, em primeiro lugar, elas distorcem os fatos e os históricos, e como elas não buscam serem coerentes no pensamento delas, né? E isso é um dos maiores perigos que você pode ter. Exemplo: os evangélicos levantaram o braço com Eduardo Cunha, e eu escrevi: Eduardo Cunha é um corrupto. Mas Eduardo Cunha defendia, era contra o aborto. Sim, agora porque ele é contra o aborto, eu vou levantar o braço do Eduardo Cunha porque ele é corrupto? Quer dizer, uma coisa ameniza a outra. Eu deixo de ter o pensamento bíblico, eu abro mão do que a Bíblia diz, eu abro mão do que a Bíblia ensina, e eu começo a relativizar a fé. Então, ou seja, porque o cara é contra isso ou é a favor daquilo, eu sou aquilo. É como hoje é muito claro, muitas pessoas de esquerda: não, mas eles pensam em dar comida aos pobres. Jesus disse para Judas, que foi o primeiro esquerdista que houve, né? Ele disse: os pobres sempre tereis convosco. Isso é uma coisa que nós vamos sempre, e nós temos que sim resolver o problema da pobreza do mundo,
o que é impossível falando humanamente falando, porque se Jesus disse que os pobres sempre estariam conosco, eles sempre estarão conosco. Então aí começa a nascer a TMI, a Teologia da Missão Integral, em que começa a sintetizar o homem a fazer obras. E é aqui que ela entra em comum acordo com a teologia da libertação. Para que eu estou te falando isso tudo aqui? Eu estou te falando isso tudo aqui, que isso aqui será embasamento, fundamentação absoluta para o anticristo se manifestar. Ele vai se manifestar em ideologias, em pensamentos, e nesse ponto é que muitos serão pegos e serão levados realmente cativos pelo diabo, porque vão estar de acordo com o anticristo, porque ele vai vir com uma solução mundial enorme, e isso é uma das coisas assim que eu queria colocar, que é muito importante o jovem ter esses conceitos muito bem firmes dentro deles, né? Agora, tem uma pergunta aqui de um cara chamado Gessé Medeiros: qual o papel da Turquia nos últimos tempos, pastor Jonê? Isso aqui é maldade. A Turquia é um local interessante, né? Porque as 7 igrejas que você vê, elas estão ligadas justamente a uma mesma região geográfica que hoje nós conhecemos como Turquia, antiga Anatólia, né? E uma das igrejas, Jesus deixa claro: olha, sei bem onde habitas, onde está o trono de Satanás. Não é por acaso também que você pega mapas antigos que colocam Gog, a terra de Gog, né? Onde você tem aquela questão de Gog e Magog, como sendo também naquela região hoje conhecida como Turquia. É claro que existem algumas linhas que colocam isso na Rússia, mas os mapas mais antigos, é só você consultar e pesquisar, os mapas mais antigos colocam Gog, nessa região da antiga Anatólia, dessa região da Turquia, né? E todo esse entorno ao norte de Israel é muito importante. Por quê? Porque quando você analisa a escatologia, você não pode só olhar Apocalipse nem Daniel, somente. Você tem que olhar também os profetas maiores, menores, porque a Bíblia toda é permeada. Você vê tipos em vários locais. O próprio Caim, por exemplo, é um tipo, né? O próprio Nimrod é outro tipo. Então você vê vários tipos de anticristo já no passado, de uma forma muito clara sobre isso. Mas quando você lê os profetas menores, eles dão algumas dicas. Por exemplo, Naum, capítulo 1, versículo 11, se não me engano, ele fala assim: de ti, ó Nínive, sairá um que maquina o mal, né? Conselheiro de Belial. Então, você também tem outro texto de outro profeta chamando ele de o Assírio. E se você lembrar da Síria, de Nínive, Nínive é o quê? Nínive é a atual Mossul, se não me engano, né? Lá no Iraque, naquela região do Iraque. A questão da Assíria envolve, se você pegar o mapa antigo do Império Assírio, ele engloba toda aquela região norte também, da antiga Babilônia, assim como hoje é conhecida a Síria, né? Então Síria, Iraque, você tem parte da Turquia. Então você vê todos esses locais são fundamentais. Por quê? Porque sempre você vê essa questão desse personagem, desse ímpio, né? Esse iníquo, como diz alguns textos, vindo do norte e vindo com seu exército do norte. Por isso que eu gosto muito de Daniel quando ele fala sobre a questão do anticristo, e ele dá todo esse cronograma que você vê nos textos, em que ele coloca o anticristo fazendo a abominação da desolação, né? E depois entrando em guerra com Israel, tudo mais. Você vê tudo isso, e é interessante olhar a história de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era descendente da questão toda de Alexandre, porque quando Alexandre, o Império Grego, né, o Alexandre morre, o Império é dividido em 4 generais, sendo que os do norte e do sul acabam sendo os mais importantes, e o do norte e do sul entram em conflito entre si, o que é muito parecido com o que Daniel coloca, não só para a questão do própria profecia do Império Grego, mas também na questão do anticristo, né, onde o reino do norte ataca o reino do sul. E é interessante que Antíoco, ele era da região da Síria, e ele estava exilado, por exemplo, em Roma. Antes que Antíoco III, o pai dele, viesse, né, a falecer e tudo mais, ele estava lá exilado em Roma, que é a atual Europa, né? Roma, Europa.
E é interessante que ele faz uma série de fomentos ardilosos, o irmão vem a morrer, e ele consegue retomar a coroa e se tornar o rei da Síria, e é onde ele entra em conflito com os reinos do sul, e aí entra Israel nesse jogo todo. Ou seja, Antíoco Epifânio segue exatamente todo o roteiro que Daniel coloca na profecia do que nós chamaríamos do anticristo, né? Que ele vem por baixo dos panos, que ele vem maquinando o mal, e de repente ele toma o poder e vem depois contra os santos e contra a cidade maravilhosa, né? A cidade santa, e depois faz a abominação da desolação. Ou seja, ele segue todo o trajeto, mas como eu falei anteriormente, ele não morre como se esperava, como Daniel diz. Ou seja, se você quer saber, digamos, como o anticristo vai se comportar no nosso tempo, olha para Antíoco Epifânio e olha para as profecias de Daniel. É muito possível que essa mesma pessoa esteja hoje, talvez na Europa também, maquinando, e venha tomar o poder em algum país do Oriente Médio, talvez Turquia, talvez Síria, não sei, né? Ou talvez até já esteja lá, a gente não sabe, não tem como você colocar isso, porque o texto diz que ele viria do norte, né? Alguns colocam a Rússia nessa história, mas não parece ser segundo os mapas mais antigos, segundo os dados mais antigos. Então, por isso que é importante entender, olhar para a Turquia, né? A Turquia também foi a sede do Império Otomano, que dominou Jerusalém por 400 anos, que também é um número significativo. Você vai lembrar que 400 anos Israel ficou no Egito, 400 anos foi o período mais ou menos interbíblico, 400 anos o Império Otomano fica em posse de Jerusalém, e só vai perder isso em 1917 por causa dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Então, eu acredito que isso vai voltar a acontecer de alguma forma, mais ou menos ao estilo de Antíoco Epifânio. Então, fica monitorando toda aquela região do Oriente Médio, porque é de lá que vai vir. Muito bem, gente. A gente já conversou bastante aqui, tem várias perguntas aqui que eu acredito que elas foram respondidas na medida do que já foi falado, né? Mas eu queria, o Luiz Carlos fala aqui, eu acredito que Deus começou a reformar sua igreja através das células ou pequenos grupos. Após Constantino, a vida da igreja ficou centralizada somente nos templos e não mais nas casas e no templo. Eu tenho aqui um reparo para fazer aqui para você, Luiz Carlos. A igreja em células, ela trouxe para o Brasil a maior tirania do que se chama autoritarismo que eu já vi na minha vida. Eu tenho 58 anos, eu vi nascer a igreja em células no Brasil. O autoritarismo que eu vi, baseado num livro do Watchman chamado Autoridade Espiritual, e aqui não entra na parte da descrença na autoridade espiritual, mas as barbaridades que eu vejo ainda serem feitas hoje por líderes evangélicos, e eu sou líder evangélico, no sentido de célula, e também o problema de botarem pessoas neófitas em frente de células, gerarem vários problemas. Eu tenho pessoas que eu conheço que até hoje estão desviadas porque assumiram célula e começaram a ter que se multiplicar em célula. Eu tenho aqui na igreja uma família que nós recebemos há poucas semanas atrás, porque elas não conseguiam mais ter tempo para a família por causa das células, entendeu? Porque um dia era curso tal, outro dia a célula tal. Quando eles viram, estavam virados em 60 células, multiplicando células, e tinha que multiplicar a célula, Eles viveram um inferno dentro de casa, porque não tinham tempo para a família. Eu penso exatamente ao contrário do que você colocou aqui. Eu penso que Deus está mandando as famílias voltarem para casa, dar a base familiar, no culto familiar, a moda antiga que eu conheci lá em 1978 e 79 dentro das igrejas, em que o pai chamava o filho, chamava a esposa, chamava neto, ali estudava-se a Bíblia, oravam-se, tinham o devocional e tinham vida. Eu creio nisso, que Deus está fazendo isso. Célula é um problema gravíssimo que acontece. E nunca esqueça de uma coisa:
que o maior sermão que foi pregado na Bíblia foi pregado no Sermão da Montanha, onde Jesus pregou para uma multidão de pessoas, não é? O maior evangelista da nossa era chama-se Billy Graham, e é o cara que pregava para milhares e milhares de pessoas. Ele pregou na Grã-Bretanha 60 dias consecutivos, tá? 60 dias com 100 mil pessoas por dia, certo? Com milhares de pessoas por dia. Eu fui à Austrália em 2013 e eu vi um documentário na Austrália. Ali nesse documentário, vários australianos diziam: eu me converti numa cruzada do Billy Graham que ele fez aqui na Austrália. Então, o que eu vejo é que Deus está mandando todo mundo de volta para casa, exatamente para viverem uma vida de família, porque a desconstrução de família, de ideia de família, isso tem sido um dos valores mais trabalhado por Satanás nos últimos tempos. Então, eu quero dizer para você uma coisa: a célula é uma bênção quando se é entendida de fato o que ela significa. Nós temos aqui, né, pastor Jonei, Connects, mas o líder não manda no grupo, porque o que nasce de igreja também em rebelião de Connects não está no gibi. Graças a Deus a gente não tem esse problema aqui. Então isso é muito relativo, tá? Tem lugares que deu certo grupo familiar, como foi o caso da Coreia. E veja uma coisa tão interessante: Paul Yong-cho quebrou uma base bíblica aqui, porque ele botou mulher na frente. Todos os grupos familiares são cuidados por mulheres, e se multiplicou em mais de 1 milhão de pessoas hoje. Então, quer dizer, já quebraria muitas das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, não é? Então, nós estamos chegando aqui no nosso programa, da nossa live de hoje com o pastor Jonei, né? Queria que tu fizesse as considerações finais, pastor Jonei, para que a gente pudesse depois orar por todo mundo. Você quer falar do milênio? Quer aproveitar? Eu quero que agora vamos entrar no milênio, gente. Compartilha. Vamos falar de coisa boa, gente? Que o milênio é maravilhoso. Vamos falar de uma coisa boa, tá? Que a gente às vezes passa despercebido, que é essa questão depois da volta, né? Independente se a gente vai ficar 7 anos nas bodas ou não, né? O fato é que depois da volta, que todo o olho verá, sim, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, sim, vai haver um reino milenar. Deixa eu fazer uma pergunta neófita para ti aqui. Tá aqui. Esse todo olho verá, será pela televisão ou todo olho verá mesmo? Eu acredito que vai ser pelos meios de comunicação que nós temos. Pelos meios de comunicação? Sem dúvida. Acredito que vai ser pelos meios de comunicação, né? Nós veremos, sei lá, pode ser TV, hoje tem tudo, né? Celular, então tem várias mídias aí. E às vezes é importante você entender o seguinte também: a Bíblia usa muito linguagem hiperbólica. E isso às vezes é interessante você entender pelo seguinte: por exemplo, isso é importante por quê? Porque às vezes a gente aprende que o reino do anticristo é mundial. Mas tem um problema aí. Por que eu digo que tem um problema aí? Porque se você ler alguns profetas menores, você vai ver que existem alguns povos indo contra ele. O próprio texto de Daniel dá a entender que, por exemplo, alguns escapam de suas mãos, né? Edom, por exemplo, alguns escapam de suas mãos, e outros de longe vêm contra ele. Quer dizer, se você domina o mundo todo, você não poderia ter ninguém indo contra você, nenhum país indo contra você, e não poderia ter nenhum país ou nenhum povo que lhe escapasse às mãos, né? Você teria que ter domínio realmente completo. E por que eu digo isso? Mas não está escrito lá que ele vai ter poder sobre todo o povo, língua, né? Língua, povo, tribo, nação? É a mesma linguagem que você vê, por exemplo, sobre o Império de Bronze, lá em Daniel, da estátua de bronze, que é o grego. Se você ler sobre a questão do Império grego, né, que é o Império de Bronze, da estátua, você vai ver no texto que Daniel diz que ele dominou o mundo todo, todos os povos, línguas e nações. Só que você pega qualquer livro de história e pesquisa qual é a dimensão do Império grego. Você vai ver que longe disso. Boa parte da África ficou de fora, parte da Europa ficou de fora, né? A grande parte da Ásia, por exemplo, ficou de fora, e não vou nem falar das Américas, né? E Austrália, por exemplo. Então, existe uma linguagem hiperbólica nesse sentido.
A mesma coisa pode ser todo olho verá. Quer dizer que todo mundo, 100% do mundo tem que vê-lo? Não. Significa que muitos verão, mas não necessariamente tem que ser todos. A Bíblia não tem muitas vezes essa questão, como essa linguagem hiperbólica, de colocar nesse sentido de que ele domina tudo. Porque o Império Grego, por exemplo, não dominou tudo, né? E o próprio texto fala dessa questão do anticristo, que vem nações contra ele e povos escapam de suas mãos. Então é importante você entender isso. Mas o fato é que ele vem, Jesus vem, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai dar fim ao exército do anticristo lá, vai colocar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, né? Eles vão inaugurar o lago de fogo, inclusive, e aí começa o reino milenar. Nós imaginamos muitas vezes que isso acontece como varinha de condão, né? Coisas mágicas, quer dizer, a partir daquele momento os rios ficam limpos, onde você passa tem flores, né? Que tudo parece que vai acontecer de uma forma mágica. Só que não é bem assim. Você lê nos textos, por exemplo, leia Zacarias 14, depois do capítulo Zacarias 14, a partir do versículo 8, por exemplo. Primeiro que o texto vai dizer que tem povos que vão sobreviver. E isso está em concordância com Daniel, porque quando Daniel esmiuça o império a partir dos pés, né, e você vai ler no texto que alguns vão sobrar. Por um tempo, o texto diz assim, e por um tempo eles vão sobrar. Ou seja, vai sobreviver gente ímpia, inclusive, nessa história. E que o texto de Zacarias 14 deixa bem claro, e eles vão ser obrigados a ir todo ano participar da festa dos tabernáculos em adoração ao Senhor, que vai estar com o centro do governo mundial vai ser em Jerusalém, né? Jesus vai governar a partir de lá, e eles têm que ir lá todo ano. Depois você lê o texto. E se você não for, se algum povo não for, não recebe chuva, diz o texto. E se não chove, não come, porque não tem plantação, não tem colheita. Então você vê o seguinte, você vê, por exemplo, Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo muito interessante, que fala, né, que os reis da terra querem se livrar do Senhor e do seu ungido. O seu ungido é o Messias. Querem ficar livres dele. E aí o texto ainda diz, e Deus ri-se deles. Hoje, por acaso, você vê os reis da terra querendo se livrar do Senhor e do seu ungido? Eu não vejo muita preocupação dos reis da terra sobre isso, principalmente os ímpios. Não vejo nada disso. Por quê? Porque essa parte do salmo não aconteceu ainda. Se você olhar, isso ainda vai acontecer, ainda vai se cumprir. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai, de forma gradativa, começando a... Lembra? É que nem a pedra que esmiuça, né, esse último império. E o texto de Daniel deixa bem claro, a pedra vai crescendo até tomar tudo. É a mesma coisa, Jesus vem, elimina aquele exército, vai mostrar para o mundo todo o seu poder, os povos e os reis das nações, principalmente aquelas que foram contra Jerusalém, vão ficar morrendo de medo. Provavelmente ele vai, de alguma forma, neutralizar todo tipo de armamento, e aos poucos ele vai expandindo o seu reino. E os povos vão ter que assumir o quê? Que agora são governados por Cristo, pelo seu Messias, pelo ungido do Senhor. E ele vai expandindo isso, o que é uma função muito nossa. Você vai ser convidado a vir, por exemplo, em algum momento, talvez, olha, Bispo Floril, o senhor teve muita influência lá em Santa Catarina, eu queria que o senhor fosse para Santa Catarina, você vai ser o governador daquela região, vai reinar sobre várias cidades daquela região, né? Lembra das parábolas de reinar sobre cidades? Acredito que vai ser muito assim, porque nós somos reis e sacerdotes. Só que vamos ter, se você ler também nas cartas de Apocalipse, o texto diz assim, porque em Salmo 2 e Salmo 110, por exemplo, fala que ele recebeu toda a autoridade, inclusive para reinar com cetro de ferro. Você vê Jesus reinando com cetro de ferro hoje? Não, isso ainda vai se cumprir. Porque o texto de Salmo diz assim, olha, ele reinará com cetro de ferro, inclusive terá poder para pegar, como faz o oleiro com o vaso, quebrar o vaso se precisar, né? Que isso é o quê? São aquelas nações que forem rebeldes. Ele pode chegar e impor, né? E lá nas cartas ao Apocalipse, ele chega para a igreja e fala assim, olha, e a vocês
eu vou dar a autoridade que recebi do meu Pai, para que vocês reinem comigo com cetro de ferro, e eu vou dar o poder de vocês, ó, como o oleiro que quebra o vaso, e ainda vou dar a estrela da manhã para vocês, que é uma outra revelação muito legal relacionada a Melquisedeque, mas não vou entrar nesse mérito. Ou seja, você vai reinar com ele, literalmente, porque esses textos precisam se cumprir, não se cumpriram ainda. Então o reino milenar é uma forma gradativa, ou seja, eu acredito que essa estrutura, as estruturas que sobrarem, que ficarem de pé mesmo depois dos eventos cataclísmicos do Apocalipse, que foram igrejas, talvez elas voltem a ser igrejas, no sentido de centros do império messiânico sobre a terra, durante esses 1000 anos. Quer dizer, vai haver um império, para nós separarmos duas coisas aqui. Jesus reinará globalmente, perfeito? Davi localmente. Davi reinará em Jerusalém. Davi reinará em Jerusalém, localmente. E nós reinaremos pelo mundo, né? De alguma forma, talvez em alguma região, bairro, cidade, sei lá, país, depende, né, depende da sua recompensa, do seu galardão, da sua capacidade, porque é a mesma questão dos parábolas dos talentos. Para agora, para a gente encerrar de verdade, Johnny, uma pergunta aqui capciosa que fizeram aqui, eu vou fazer ela para ti. Tem um grupo no Brasil que prega sobre os vencedores. Sei. Na concepção deles, os vencedores são só eles, perfeito? Os que têm a visão de vencedores. Então eles pregam semelhante no que você está falando aqui, de reinar em cidade, de reino, etc e tal, né? Só que eles falam que, por exemplo, que os crentes que não foram vencedores, que no caso seriam ou de todas as outras denominações, né, seriam servos deles. Por exemplo, vou para lá e me viro um crente vencedor e eu vou governar Santa Catarina. Aí os da Deus é amor dos irmãos que não foram do caminho dos vencedores, mas foram salvos, eles me serão meu servo, e eu poderei espancá-los, eles em praça pública. O que você tem a dizer sobre isso? Inclusive tem uma outra variante ainda sobre essa, que eles dizem que vencedor é aquele que viveu como Cristo, e o não vencedor é o que viveu no pecado. Tem uma série de problemas aí, porque o crente, em tese, para começar, não vive no pecado, né? João deixa bem claro, aquele que vive no pecado, na verdade, não é da luz, Deus. É das trevas, né? Exatamente. Está nas trevas e não sabe. Então já começa por aí, ou seja, não tem nem como ser vencedor. Já começa que a Bíblia já nos diz que nós somos mais que vencedores. E aí nós temos um problema com as crianças, né? E as crianças, o texto já diz que delas pertence o reino dos céus. Então nós temos uma série de problemas com essa visão. E uma visão, eles tiram muito essa visão da questão de algumas parábolas. Esse é um problema quando você tira a doutrina de parábola. Parábola é muito útil para você entender aspectos do reino, mas são terríveis para a doutrina, porque elas não contemplam uma base bíblica perfeitamente. Por quê? Eles dizem o seguinte, que esses perdedores, os crentes perdedores, seriam aqueles, por exemplo, que vão para onde? Onde há, né, para as trevas exteriores, onde há ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Por isso que eles vão ser açoitados em praça pública, vão sofrer indiretamente, e é triste a gente falar isso, né? Eles estão criando uma espécie de limbo, o que a Igreja Católica chamava de purgatório. Esse conceito de você jogar os perdedores numa situação de trevas exteriores, uma situação de jugo, é praticamente um purgatório evangélico. E não dá para você conceber isso, porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Quer dizer, então não valeu? Só valeu para alguns? É muito seletivo, e pelo que eu lembro, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Tudo bem, há recompensas distintas. Pode ter gente, como diz 1 Coríntios 3, que vai ser salvo pelo fogo, mas está salvo. O texto não diz que ele vai sofrer dano da recompensa, não dano de que ele vai sofrer castigo, né? E tem alguns que vão receber galardões maiores do que outros, e com posições maiores do que outras, como a própria parábola também deixa claro em relação a isso, mas 1 Coríntios 3 é Paulo falando doutrinariamente, não usando uma parábola de exemplo. Ele está deixando claro ali o bema, o tribunal de Cristo. Em nenhum momento ele está falando ali que esses que não
que foram salvos como que pelo fogo vão para as trevas exteriores. Não, ao contrário, está reiterando que foram salvos. E agora vamos engatar aqui, porque eu sei que muitas pessoas estão aprendendo com esse momento, e eu sei de fazer as perguntas capciosas, tá? Tem uma outra ideia, de uma outra doutrina, de uma seletividade de salvação, que seria a redenção de um determinado grupo de pessoas que Deus elegeu, do tipo, eu tô salvo, você não tá, faça o que tu quiser, faça o que tu não quiser, e você vai pro céu e tu não vai. Como é que você vê essa ideia Da eleição. Da eleição. A eleição. Isso é uma discussão antiga, né? Eu tenho certeza que os reformados não vão... Normalmente os reformados não são muito abertos a ouvir outras opiniões, mas... primeiro, você tem que analisar a eleição pelo aspecto da teologia do próprio Deus. Porque se você aceita que tem pessoas que foram eleitas para serem salvas, você obrigatoriamente, você está dizendo que existem pessoas que foram eleitas para o inferno. Isso é um fato. Não adianta você pincelar de outra forma. Porque se alguém foi eleito para ser salvo, automaticamente os não eleitos foram eleitos para serem mandados para o inferno, independente do que faça. Porque assim como o eleito é salvo independente do que ele faça, vale o mesmo para o cara que não foi eleito. Não importa, se ele quer salvação, ele não vai ser salvo. Agora a pergunta é, isso bate com o caráter de Deus que nós conhecemos? Vamos ser sinceros, bate. O justo juiz é muito difícil, por exemplo, porque se vocês, vamos aceitar que Deus elegesse, por exemplo, o Dionei para não ser salvo. Dionei, olha, você não importa, eu sei que você está pastor hoje, eu sei que você, olha, não adianta, você está perdido, tá? Lá no fim é inferno. Eu sei que você está fazendo tudo isso, mas já era. Quer dizer que tudo o que eu vou fazer, inclusive os meus erros, como alguns colocam, é predeterminado por esse Deus, que já me definiu, eu que faço mesmo, né? Mas ele é o que ordena as coisas. Ele é o mandante, como alguns dizem que ele ordenou o pecado em relação a Adão. Gente, na nossa justiça, que não é lá grande coisa, né? O texto diz que a nossa justiça é como traço de imundícia. Me responda você. Existem duas pessoas. O assassino contratado, assassino de aluguel contratado, né? Digamos que alguém contrata aqui para me assassinar. O cara vem e me assassina. Mas ele não me assassinou porque ele quis. Ele foi mandado por alguém. O mandante do crime é outro fulano. Quem é o culpado do assassinato? É só o cara que deu o tiro ou o mandante também é culpado? O mandante também é culpado. Lógico. Ambos são culpados. Inclusive o mandante é pior ainda do que o cara que assassinou. Exatamente. Isso na nossa justiça que é horrível. Se eu acreditar que Deus predeterminou uma série de coisas, inclusive o pecado, eu estou assumindo que Deus é o mandante. E você é o cara que executou. Mas o justo juiz, como é que ele pode ser justo se ele foi quem ordenou? Que justiça é essa? E que julgamento, é esse? É tudo falso, é tudo fake. Aí o pessoal vem, não, isso aí, Johnny, é um paradoxo, é uma antinomia, são duas verdades que parecem que são contrárias, mas na verdade as duas são verdade. Gente, isso é ginástica de argumentação. O cara faz uma ginástica com os textos, com a palavra, para comprovar o incomprovável. Deus não tem esse caráter. Se Deus é o justo juiz, pode ter certeza, o responsável lá está sendo julgado por causa das suas escolhas. E as escolhas são simples hoje. João 3,36. Aquele que aceitou o Filho tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde ao Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Ponto. É uma escolha do homem. Deus nos deu essa escolha. Não nos ordenou ela. Eu sei que existem textos que parecem que dá a entender, mas a Bíblia é um contexto. Pega Ezequiel 18, por exemplo, Ezequiel 33, e leia, e vê se você consegue ler aquilo, né, os textos, numa ótica calvinista, onde Deus diz, olha, se o ímpio, que viveu uma vida ímpia, no final da sua vida,
se converter e viver uma vida justa, vai ser salvo. Se o justo viver uma vida justa e no final de sua vida se tornar ímpio, vai morrer na sua impiedade, segundo a sua escolha. Não é porque ele determinou, não casa isso. Eu iria com você a noite toda aqui te fazendo pergunta, porque realmente está muito gostoso, mas eu quero encerrar esse momento de live dizendo para você uma coisa que está muito, muito forte dentro do meu coração. Quero falar para você exatamente esse versículo que a gente acabou de ler: aquele que nos ama. Isso é determinismo. Isso é de fato o que importa para mim e para você. Nós somos amados de Deus e Ele nos amou. E quando o próprio Senhor Jesus estava pregando para Nicodemos, no capítulo 3, é toda uma pregação para Nicodemos, né? Disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar para você que Ele te ama, e Ele não amou um amor simbólico. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, Pedro fala que nós não fomos comprados por ouro e prata, que é um produto vinil, mas pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra, Ele nos libertou, não dá a ideia de um camburão de polícia que chegou num cativeiro aonde existia uma pessoa sequestrada e essa pessoa sequestrada ela foi livre. Não, é libertação mediante pagamento. Ou seja, houve uma libertação que Jesus pagou em nosso lugar. E como Jesus pagou? Jesus se ofereceu a si mesmo para ser crucificado, assumir a minha e a tua culpa, para me constituir rei e sacerdote para o eterno Deus maravilhoso. E nós iremos muitas coisas, nós vamos nos assustar ao chegar no céu. Primeiro, por nós ter chegado lá. Segundo, por quem vai estar lá. E terceiro, por quem não vai estar lá. Que Deus te abençoe. Amanhã nós faremos a live lá da nossa casa com a Suzy, e a gente vai estar orando por vocês lá também, que é sexta-feira, para a gente pegar e se encher do Espírito Santo, e nós vamos orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus o Senhor, nós queremos colocar na Tua presença cada pessoa que está ligado aqui conosco, que passaram, Deus, 1h30 aqui nos ouvindo, nos escutando. Nós queremos, em nome de Jesus, orar sobre a vida deles, orar em nome do Senhor, para abençoá-los de todo o nosso coração. Pai, eu quero pedir sobre eles uma bênção especial sobre a vida deles, para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, para que a mão do Senhor seja sobre a tua casa. Pai, olha por Florianópolis, libera sobre o coração das autoridades da nossa nação a sabedoria para administrar, Senhor, essa crise existencial nesse momento. Abençoa os corações, abençoa as vidas, para que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, para que eles sintam a presença de Deus agora, e que o amor bondoso de Deus esteja na casa de cada uma dessas pessoas agora. Libera aquele que está angustiado, aquela pessoa que está amedrontada, mas meu Deus, que ela seja cheia de uma fé sobrenatural, que ela seja cheia de paz nesse momento e cheia de alegria. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã às 21 horas, domingo de manhã e domingo à noite, live também. Estaremos com você aqui na igreja. Eu vou pregar de manhã e vou estar pregando à noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Dionei se despede da galera aí também. Deus abençoe a gente e que na próxima a gente possa se encontrar em melhores condições. Amém. Deus abençoe, queridos.